Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mereu Talks. Eu sou o Gustavo, sou do time da Mereu e hoje estou aqui na bancada com o Ivan, que é nosso cofundador. Tudo bom, Ivan? Tudo bom, Gus? Olá pessoal, é um prazer estar aqui nessa terceira temporada. Sim. Essa terceira temporada tem temas super bacanas, atuais, temas ainda até pouco explorados, né? Ainda muita pesquisa sobre, e principalmente as pessoas que a gente está trazendo para falar sobre esses temas, né? Sim. Então, eu tô até ansioso para a sua apresentação e da nossa convidada. Sim, e hoje a gente vai falar de bem-estar nos times de alta performance, e para falar sobre esse tema com a gente convidou a Heloísa Ramos, que é executiva de RH e também fundadora da Humanizada RH. Heloísa, muito obrigada pela sua participação aqui no Mereu Talks junto com a gente. Gente, é um prazer estar com vocês, estou muito feliz. Eu sou a Heloísa Ramos, sou mãe do Gustavo e da Lorena, casada com o Kleber, e na vida profissional, porque a gente é um todo também, eu sou psicóloga de formação, mas eu sou executiva com mais de 15 anos de RH, trabalhei em empresas como Vivo, Claro, Dots, Magazine Luiza, e estou como fundadora da Humanizada RH, que desenvolve programas de clima, cultura e desenvolvimento de liderança, né? Atuo com palestras também a respeito de carreira, saúde mental, temáticas que tenham a ver com RH, e também sou parceira de vários programas de diversidade e inclusão, além de profissional também na atuação de professora dentro da Trevisan no MBA de ESG. Então, tem algumas coisas aí que eu vou fazendo no recorte, mas no decorrer dessa conversa a gente se conhece melhor. Então a gente vai iniciar aqui o tema de bem-estar, times de alta performance, como é que a gente trata tudo isso. E eu já queria começar falando exatamente de saúde mental, né? Eu acho que hoje a gente tem muito mais clareza do que é burnout, o que é esgotamento mental. E a gente vê hoje, talvez, mais diagnosticado e mais à luz que esses casos estejam acontecendo, né? Como é que você vê essa onda aí mais clara da saúde mental sendo abordada, talvez até com mais afinco dentro das organizações, Elo? Acho que como uma profissional de origem de saúde, né, psicóloga de formação e uma executiva aí de trânsito em organizações, eu vejo isso de uma forma super positiva, a gente colocar isso na pauta. Antes as pessoas falavam assim, não vamos misturar o pessoal do profissional. Era quase como se você tivesse uma capa que você pudesse colocar e tirar. Muito na linha do super-homem, sabe? Como se ele pudesse ser duas pessoas, mas a gente é uma coisa só. Então eu entendo o quanto tem valor a gente conseguir olhar o indivíduo como um ser completo. E aí o completo, ele vai do coração e do pensamento, né? E parecia que a gente, na verdade, só queria trazer a parte braçal e a parte racional de alguém para dentro do ambiente. E agora eu acho que esse movimento, ele consegue, de fato, ver o ser humano por completo. Então, do meu lado aqui como RH, eu vejo isso como um extremo valor. Por outro lado, a gente está com um super desafio, né? Você falou de burnout, cada vez mais a gente tem temas críticos sobre isso. E será que tudo é burnout? Acho que essa é uma pergunta para a gente colocar aqui na prateleira, porque a minha sensação é que a gente parece que está desembocando tudo lá. Será que está tudo realmente atrelado a esse tema? Será que agora, né, a gente tem que ser muito feliz no trabalho o tempo inteiro? Então, eu acho que são provocações que, no decorrer dessa conversa, eu acho que vão aparecer. E não só porque eu acho legal o que você está falando, que as tecnologias que estão aparecendo, para facilitar de um lado, elas também conectam a gente demais a tudo, né? E isso pode... A gente talvez não está preparado para consumir essa tecnologia do jeito que a gente está fazendo, né? Exato. Isso que você está trazendo é muito bom, Ivan, porque, na verdade, a gente tem que pensar no tema tecnologia e no tema contexto de atualidade como o desafio que alguém também, depois saiu da época das cavernas, teve. Exato. Naquela época, na verdade, a bicicleta era uma tecnologia, o fogo era uma tecnologia, a roupa é uma tecnologia, né? Tudo que ajuda a gente, não é primário do nosso físico, é uma tecnologia. É que hoje a gente está em condições muito de essa tecnologia que parece que está muito mais perto, né, do ponto de vista de ser um celular, um tablet, qualquer tema de telas, né?
né? Mas eu acho que, primeiro, é desmistificar o que é tecnologia, né? Então, eu acho que tudo que nos auxilia como ser humano, que não é natural da gente, é uma tecnologia. Então, teu óculos é uma tecnologia para você conseguir ver Sim. a partir, né, do que o seu olho hoje te permite, né? Ou com os ajustes necessários. Mas sim, eu acho que em outras épocas a gente não tinha isso tão exponencial. Então, a tecnologia de uma bicicleta, ela poderia ser um risco para as pessoas se ela andasse muito rápido, ela se machucaria. Mas hoje a nossa tecnologia é uma tecnologia de risco que às vezes a gente não reconhece nem quem está do outro lado. E é isso que também vai gerando um pouco da insegurança. E aí eu acho que é importante, a gente não precisa trabalhar esse tema todo aqui, porque ele por si só dá um treinamento inteiro, mas acho que é importante lembrar que a gente está vivendo o que a turma chama de bunny, né? Então, de tempo em tempo a gente tem algum movimento. Em algum momento é o tal do VUCA, hoje a gente está vivendo bunny, que é depois de 20. E aí a gente vai falar dessa fragilidade do que a gente é como ser humano, das nossas ansiedades, né? Então, dentro do conceito do bunny, né, que é o mundo atual que a gente está se classificando, a ansiedade, a saúde mental, ela está no coração da palavra, né? Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente vai falando disso, que são as nossas incertezas, e aí tem a ver com a fragilidade desse exemplo que eu dei a respeito da bicicleta, mas tem a respeito de um mundo não linear, que é quando eu faço uma coisa agora e minha tomada de decisão tá certa. Opa, a China mexeu em alguma coisa e mudou o mundo todo. Né? Não foi isso que aconteceu na pandemia? Foi uma alteração lá que impactou todo o resto do globo. Quando a gente olha para isso, a gente está falando de como é que a gente se adapta. Né? Agora, uma coisa que a gente pode ter certeza é que ele sempre foi incompreensível, só que com o volume de informação que a gente recebe hoje por meio dos adventos dos canais atuais de tecnologia, a sensação que a gente tem é que ele é mais incompreensível ainda, porque a gente não dá conta de todas as informações, né, Ivan? Parece que a gente não consegue consumir tudo. E aí gera o quê? De novo, a ansiedade, né? E aí entra o que você falou, não necessariamente é o trabalho, né? Mas igual eu estava conversando com um colega meu e a gente estava falando, primeiro, o WhatsApp, essas conexões que a gente tem. A qualquer momento você conecta ao seu colega de trabalho, né? Então você ficou acessível ao seu cliente, né? Ao seu colega de trabalho. Então a qualquer momento eles podem te acionar em horas de trabalho ou não. E mesmo que não seja, você fica ali, opa, chegou uma mensagem, será que é do cliente? Será que é do colega? Será que é da minha família? Então você está acessível a qualquer hora. E também tem a questão das telas, né? A gente fica com as telas, por exemplo, até tarde da noite, aí você dorme mal, aí no outro dia você tem que... Então, não necessariamente você dormiu tarde ou dormiu mal eventualmente por causa do trabalho, mas porque a informação tá ali, você tá ali, né, conectado a várias outras coisas, a um jogo, a um filme, a um não sei o quê. A tecnologia te proporciona esse conforto, mas te sobrecarrega, né? Então, eu acho muito legal você ter falando isso, porque, lógico, o trabalho talvez é um fator, mas o nosso perfil de consumo ele também pode estar influenciando nisso, né? A gente pode usar a tecnologia para o bem e para o mal, né? Perfeito. Então, a gente não precisa nem chegar nessa fase, a gente pode ir para a época lá que a gente não tinha nem controle remoto, era um seletor. Então, você pode estar assistindo uma coisa que você não quer, você ia lá no seletor, né, para os mais antigos e trocava. Então, a gente tem esse livre-arbítrio de fazer a troca do que a gente quer consumir. Então, eu falo muito sobre a dieta das pessoas, a dieta das informações, né? O que você está ingerindo, o que você está digerindo, o que você está ingerindo. É isso? O que você está ingerindo para que você consiga estar melhor com você mesmo, inclusive. Mas eu queria aproveitar uma coisa que você falou a respeito de trabalho. Eu acho que eu sou uma defensora, né, de a gente começar a olhar o trabalho por perspectivas mais amplas do que ele ser um problema. Eu acho que trabalhar para quem está desempregado não é um problema, mas parece que para quem está trabalhando é um grande problema. Sabe, mais ou menos como as pessoas falam, você não casou ainda para o solteiro, e para o solteiro fala, mas você não sabe o que é a minha vida de solteiro? Então parece que quem está do outro lado da margem é que está mais seguro. E aí eu acho que é importante a gente ir limpando um pouco de que
nesse caminho, como vida, a gente não é tudo na polaridade, né? Eu acho que a gente fala muito de polaridades, é tudo sim ou não, bom e mal, então a gente meio que foi conduzido para isso. Então, quando a gente fala de trabalho, ou você é muito feliz no seu trabalho, ou você tem que odiar o seu trabalho. E quando alguém fala que é muito feliz, as pessoas se estranham, né? Falam, mas assim, como assim você gosta do seu trabalho? É que você entrou agora, é que você ganha bem, é que você está no home office. Então, eu te entendo que você não gosta do seu trabalho, eu também não gostaria, o seu chefe. Então, as pessoas, elas tendem a olhar tudo muito pela polaridade. E como é que eu acho que isso acaba tendo um velcro, digamos assim, com o tema de saúde? É exatamente por a gente entender que não existe esse meio do caminho. Então, hoje a gente, e nem nada contra esse título, mas a gente vê alguns executivos sendo nomeados como gestores de felicidade. Não é de agora, desde 2016, mas esse tema voltou e ficou mais forte. Tenho nada contra a felicidade, eu inclusive me considero uma pessoa até de bons ânimos. Mas quando a gente fala de alegria no trabalho ou tristeza no trabalho, a gente está exatamente reforçando essa polaridade. E existe, porque é do ser humano. Você está feliz, às vezes você está triste. Mas o bem-estar, para mim, não é nem você estar o tempo inteiro feliz e ficar buscando no seu trabalho uma alegria contínua e nem estar triste. É você ter o que você tem em casa. É o que a gente chama de paz. Né? Então, quando você está em casa, você está deitado. Você tem alegria o tempo inteiro? Não tem, né? Você não tá sorrindo o tempo inteiro no sofá, você não tá fazendo comida o tempo inteiro sorrindo. E ao mesmo tempo, eu espero que você também não esteja triste o tempo inteiro, mas é um lugar de acolhimento, de reclusão quando você tá assim. Sim. Então, eu vejo pelo ângulo do trabalho que ele precisa, inclusive, ser mais normalizado, ele pode ser ampliado, porque a gente depositou nele responsabilidades muito grandes. E aí a gente fica buscando ser muito feliz ou muito triste. No trabalho você precisa ter paz. E quando eu quero falar de paz, eu estou classificando que você tem um monte de coisa para fazer. Assim como na sua casa, tem supermercado, casa para arrumar, organização, alguém para receber. Isso não significa que você não tenha tarefas, mas você sabe que você está num ambiente onde você consegue lidar com aquilo. Quando você vai transferindo isso para o trabalho, a paz no trabalho é você saber que você tem um monte de atividade, mas que você tem um time que você pode confiar. Que você tem um chefe que você pode repriorizar suas demandas se você precisar. Sim. Que você tem uma escapadinha para ir no médico, cuidar da sua saúde para poder voltar. Então, eu acho que quando a gente fala de trabalho e desse lugar que as pessoas vêm dando para ele, né? Sempre como um lugar, às vezes, muito inóspito ou extremamente buscar ser algo da ponta de muita felicidade, se não tem alguma coisa estranha com você, se não encontrou seu propósito, é que acho que a gente perdeu a mão. A gente não está encontrando o equilíbrio da saúde mental. Porque uma pessoa que tá sorrindo ou tá triste o tempo inteiro, eu tô falando do tempo inteiro, não de pico, não de situações. O tempo inteiro em picos assim, ela também tem alguma patologia, né? Muita tristeza ou muita alegria demonstra ali provavelmente uma patologia. Então, quando a gente fala de saúde e bem-estar no trabalho, o que a gente está falando é buscar paz. Isso era uma das perguntas que eu ia fazer para você, Lá. Então, assim, o bem-estar, quando a gente está falando nesses times que a gente quer ter uma alta performance, ele não está 100% atrelado a só saúde mental. O bem-estar vai além da saúde mental, é um dos fatores, Sim. né? E eu acho que pelo que você trouxe de fala, o bem-estar é essa paz de saber, bom, eu consigo fazer ou eu consigo agir se eu tiver talvez um time ali que consiga me auxiliar, se eu tiver uma flexibilidade como meu gestor de poder programar rotas e etc. É isso? Sim, uma das coisas que eu vejo, até nos resultados de pesquisa, que vai explorando bastante, o quanto que as pessoas se sentem, né, percebidas, o quanto elas se sentem nesse mecanismo, né, talvez do que a gente fala da paz, é quando elas têm responsabilidade sobre a própria agenda. E aí a gente vai no primeiro funil ali do Rancharan, né? Que é o gestor de si próprio. A gente não precisa nem subir os níveis, né? Gestor dos outros, gestor de gestores e por aí vai. A gente está no primeiro nível, que é o gestor de si próprio. Eu sei como está a minha agenda. Eu consigo, pela manhã, me organizar para ir na academia. No final do dia, eu posso marcar um happy hour. Eu consigo dar as pausas necessárias no meu trabalho, eu consigo começar um trabalho e supostamente finalizá-lo. A gente não está falando de novo de um mundo linear, né? A gente terminou de falar do PANI, mas a gente está falando de supostamente você ter um bem-estar atrelado a essa condição de trabalho quando
a gente pelo menos permite que o outro consiga ser gestor da sua própria agenda, né? Então, às vezes as empresas extrapolam para outros tipos de benefício, que é sempre muito positivo, mas se a gente começar por alguém ter controle de si próprio, já é muito bom, porque as grandes reclamações é exatamente isso. Muda o tempo inteiro, não conversa comigo, fiquei sabendo de última hora, eu já tinha uma outra programação. Então, quando a gente fala de bem-estar, e essa paz, ela passa por isso, que é quando eu sei, apesar de um monte de coisa que eu tenho que fazer, que é isso que está esperado dentro da minha estrutura, né, de responsabilidade. Então, acho que é mais ou menos por aí. Legal. Ô, Elo, a minha pergunta que eu quero até contextualizar melhor para você, no início da criação da Mereu, a gente tinha somente a solução de metas, né? Onde a gente conseguia medir qual resultado cada colaborador entregava para o negócio, alinhado à estratégia. E aí, enfim, tinha muita coisa a ser desenvolvida, a gente só tinha essa solução. Em algumas reuniões com alguns clientes, um cliente perguntou: Ô, Ivan, mas vocês têm... Como é que nas empresas eles fazem a distribuição das metas, dos projetos? Porque o que a gente vê aqui na nossa empresa Sim. é que as melhores pessoas começam a pegar os projetos mais importantes, mais complexos. Então, aquela pessoa que tinha alto desempenho, ela começava a ser sobrecarregada em detrimento da outra, que talvez não tinha um desempenho tão grande. E aí essa pessoa começava a perder performance até chegar no momento de estafa. Isso, sei lá, 10 anos atrás. E a gente sempre fica com isso na cabeça, a gente está até desenvolvendo algumas coisas para conectar essa questão de bem-estar, de saúde com a questão de performance. E aí entra a minha pergunta para você, porque começaram a ter alguns estudos começando a correlacionar índices de bem-estar com desempenho, com performance, né, com entrega. Mas ainda são poucos estudos que de fato correlacionam isso numericamente ou com dados, né? Acho que foi até aqui a Gympass que lançou um estudo sobre. Na sua experiência, você consegue correlacionar? Isso está claro para você que o equilíbrio faz a pessoa ter melhor desempenho, ou até dos times, né? Qual que é esse equilíbrio? Eu queria que você mostrasse. Você trabalhou em várias empresas, gerenciou milhares de colaboradores aí. Como que você vê essa relação? Essa pergunta é uma pergunta de responsabilidade, hein? Para fazer e para responder. Deixa eu talvez fazer alguns recortes dela. Acho que a primeira coisa, acho que ela não vem pronta, tá? Ela vai ser fatiada. Vou tentar colocar aqui em algumas etapas. Acho que a primeira coisa é que quando a gente fala de dar o sangue, que foi mais ou menos, né, o exemplo que você usou, que eram pessoas que conseguiam colocar muita energia e elas performavam muito bem, mas aos poucos elas iam minando, né, e até literalmente encerrarem seus ciclos, às vezes de uma maneira muito dolorosa. Exato. E com uma sensação de dívida, que é eu deixei a minha vida inteira aqui. Né? E eu fiz tantos projetos, ou eu trabalhava 12 horas por dia e coisas do tipo. Quando a gente olha para isso, e o cuidado, né, eu acho dessa temática, ela é muito importante, porque quando a gente fala que a gente dá o sangue, depois a gente morre. É verdade. Então, o vestir a camisa, ele é ok, mas vem dar o sangue comigo, aí eu vou te matar. Eu acho que a gente já pode ir até repensando as coisas que a gente fala, já que a gente fala tanto de letramento. É verdade. Né? Eu acho que é um cuidado aí. Segundo, que eu acredito que performance, ele já foi um tema melhor compreendido antes só da vertente resultado. Hoje, para essa atual geração, né, e quando a gente vai misturando as gerações, a gente está falando que a performance da pessoa, ela talvez não seja pegar o melhor projeto, ela talvez não seja ter o melhor cargo. A performance para ela é ela conseguir trabalhar, ganhar dinheiro e equilibrar outros fatores da vida. Então, mesmo a gente usando matrizes de 9-in-box, que eu sou favorável, mas a gente tem que tomar muito cuidado o que é que a gente coloca em cada eixo, a gente tem que ampliar esse horizonte e contextualizar para o nosso momento atual. Porque senão você acaba criando alguns vieses de entender que performance só está na orientação para resultado. E às vezes pode ser uma orientação que não é sustentável. Já que a gente fala de ESG, né, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também está falando de sustentar
a performance, a carreira em si, talvez o resultado, o KR daquele ano, daquele mês, ele tem mais ou menos uma similaridade como provas de rua, de 5 quilômetros, né, de 10 quilômetros, mas a carreira do profissional, ela precisa ser percebida por ele, que não é responsabilidade da organização, é da pessoa, como uma maratona. Sim. Quando a gente olha, né, o profissional, às vezes, colocando toda a energia da maratona já nos primeiros quilômetros, você sabe que está faltando ali, provavelmente, um acompanhamento, uma mentoria, e que você, como organização, se tiver um olhar humanizado de desenvolvimento, você vai até setar um pouco essa afobação, essa ansiedade do cara, porque depois, provavelmente, não vai ter essa saciedade para todas as fases. Né? E aí a tendência é que as pessoas, inclusive, culpem o meio. Né? Então, um cuidado aqui de como a gente calibra isso para dentro do olhar da organização, primeiro sobre o que é a expectativa de uma performance hoje, dado a essa junção de gerações, e a segunda é o que eu, como profissional, também classifico como performance, como valor. Porque às vezes a performance era só gabaritar encargo. E aí, quando eu termino de gabaritar encargo em salário, aí eu vou cobrar a história do vampiro ter levado meu sangue. Perfeito. E, Elo, quais são ali, se a gente está falando hoje para líderes e até mesmo o próprio RH, quais são esses sinais ou quais são os indicadores até que você recomenda que as pessoas olhem para entender, bom, a gente está tendo um problema de bem-estar aqui no time e a gente precisa tomar algumas ações. Como é que você vê que as empresas estão olhando para isso, para esses sinais, e quais são esses sinais? O que a gente tem que estar atento para não deixar isso explodir? Boa. A gente não tem, dentro das universidades corporativas, e eu tenho levantado muito essa bandeira, a respeito de educação emocional. A gente tem, eu vou até trocar a parte de educação por alfabetização. Alfabetização mesmo, assim. Hoje a gente consegue ver a letra A, o símbolo, e a gente associa isso ao A. E dentro da sua linguagem, você vai fazendo a junção até se transformar numa palavra que tem uma sonoridade, ou que tem uma escrita, e as pessoas vão compreendendo isso melhor. E aí a gente vai criando as linguagens. Hoje a gente não tem uma alfabetização emocional. Então, quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, com alto grau de irritabilidade, a gente às vezes compreende como algo do meio comum esperado no ambiente de trabalho. Então, a alfabetização, ela vai dizer para a gente que a irritabilidade é do ser humano, mas alto grau de irritabilidade desproporcional ao contexto, ela pode ser sim um fator de saúde mental. Né? E aí, muitas vezes, o que a gente como líder faz, ou o que as organizações e até as pessoas na lateralidade, nos feedbacks, falam, cara, você está irritado, calma, o projeto já vai acabar. Só que se você está acompanhando com um olhar mais humano e atencioso para aquele ambiente, para aquele grupo de profissionais, seja você líder ou par, né? Ou seja para você mesmo, porque eu acho que a gente tem que ter o nosso próprio espelho, você começa a perceber que tem alguma coisa que não está boa. E a irritabilidade, ela é um excelente termômetro, inclusive muito usado para os psiquiatras, para saber como é que está a saúde mental de casos de depressão e de ansiedade. Quando a gente começa a gerar uma melhor clareza do que é uma alfabetização emocional, a gente começa a identificar dentro do processo dos colaboradores não só um conhecimento técnico que ele não tem, mas um contexto de soft skills que está faltando muitas vezes, não porque falta o treinamento para ele, mas porque falta a gestão dele com aquela apropriação das emoções ou do sentimento que está vindo. Então, irritabilidade é uma temática que eu posso dizer que é um termômetro muito importante para que a gente, dentro dos ambientes das equipes, a gente já consiga identificar que ali pode ter um sintoma. Sim. Tem outras, tá? Mas assim, eu gosto bastante de tratar essa porque quando a gente fala de saúde mental, a gente fala assim, eu quebrei o pé. Você sabe onde está o pé? Quando a gente fala de quebrei o braço, você sabe onde está o braço? Fisicamente, isso está bem composto. Quando você fala de problema de saúde mental, aonde você nomeia isso no teu corpo? Aonde você nomeia? Na mente, vem assim, na cabeça, alguma coisa assim, né? A gente passa para essa visão do pensamento, do cérebro, né? Então, as pessoas, alguns fazem aqui, né? Mas na verdade... é uma emoção, a gente tá, né? Na verdade, a gente fala que a parte de saúde mental é um construto cultural. O que é isso? Se para mim, dentro de uma cultura, não existe nenhum tipo de agravante um comportamento, em uma outra cultura, isso é extremamente danoso.
porque é onde a gente é aprendido, né? Então, por isso que a gente fala muito do match cultural. Então, se no ambiente onde as pessoas gesticulam, falam, gritam, e eu nasci ali, isso para mim é comum, provavelmente eu vou talvez me sentir mais adaptada do que um ambiente que não explora isso, uma outra cultura que não explora isso, né? Algumas culturas europeias, elas são muito distintas, apesar de estarem todas no mesmo continente, né? Então, vocês devem ter aí com algumas imagens na cabeça de vocês de estilos diferentes de um inglês e um italiano, né? Por exemplo. Então, quando a gente fala de saúde mental, é muito difícil, talvez, a gente conseguir tangibilizar, porque diferente do pé e da mão, a gente consegue nomear onde está isso. A saúde mental, ela não está no cérebro, ela está na construção da cultura que a gente habita. Então, quando a gente vai para dentro das organizações, a gente começa a identificar algumas coisas que parece que está fazendo sentido, que são normais, mas que talvez dentro daquela cultura possa ser normal, mas aquilo pode ser danoso. Né? E quando a pessoa às vezes migra para uma outra instituição e leva aquele comportamento, no caso de um líder, e ele consegue, na verdade, ele consegue não, ele acaba gerando a mesma representação, às vezes ele não consegue operar naquele ambiente, porque aquele ambiente represa isso ou expele, né, esse tipo de comportamento. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando muito de construto cultural, coisas que têm match ou não, mas sobre todo o eixo, eu acho que tem alguns graus que, entre eles, para ir encerrando talvez a resposta aqui, o próprio psiquiatra e o psicanalista, eles ajudam muito a identificar que tem a ver, né, talvez, com um pouco dessa raiz de desvitalia e também de irritabilidade. E a irritabilidade, ela ajuda e pode ser muito bem percebida dentro do ambiente de trabalho, a ponto da gente não dar um feedback necessariamente, dizendo, olha, você precisa melhorar no seu desempenho por conta disso, ou você é muito grosso. Quando a gente vai olhando o contexto, talvez ele não esteja bem. E talvez a linha de conversa não seja sobre o projeto, mas sobre a pessoa. Sobre a pessoa. Bacana. Elô, um dos temas que a gente tem discutido com várias empresas e que ainda é um desafio é as novas formas de trabalho, né? Com a questão da pandemia, o remoto, agora o híbrido. E aí nessa linha, quando era tudo no presencial, a empresa ela tinha mais gestão ou controle sobre as instalações ali físicas, né? Verdade. Onde as pessoas trabalham. Então você tem a questão da ergonomia, da janela, da luminosidade. E agora, quando as pessoas foram para casa, ficou mais complexo de você entender qual que é esse ambiente, como é que ele está formado, né? Como que você enxerga isso e como trabalhar essa questão do remoto para garantir também... E aí a gente está falando mais do físico, mas a pessoa remota, você também não está ali vendo o que está acontecendo com ela, né? Então, como que a gente pode, usando essa modalidade mais remota ou híbrida, dar conta também dessa questão de bem-estar, né? Porque ficou mais complexo. É boa. De fato, a gente tinha algumas normas, inclusive, né, dentro das instituições, algumas obrigatórias, outras voluntárias, né, de bem-querer pelos C-levels, para poder instituir e fazer com que aquele ambiente fosse mais agradável. Eu lembro que quando eu trabalhei na Fintech Magalu, que era, na minha época, a Hub Fintech, a gente tinha, por exemplo, café da manhã e um lanche da tarde, às 4 horas. E esse ambiente, com as pessoas e essas paradas, fazia com que a gente não tivesse só a parte de bem-estar de refeição. Ele era um bem-estar intangível, que ele tinha troca com as pessoas. Afinal, no primeiro dia de trabalho, você até pode almoçar com a pessoa nova, mas nos demais é muito difícil que as pessoas chamem a pessoa nova para almoçar, exatamente porque elas compreendem que aquele é um momento de descompressão. Então, esses simbolismos e esse não dito, né, esse não verbal dentro das empresas, ele é muito importante. E no híbrido, a gente vai perdendo muito dessas relações. Por outro lado, a gente diz, as empresas se empenharam demais em fazer algumas coisas quando estavam no presencial e mesmo no híbrido, e algumas pessoas não aceitaram ou não se engajaram nisso. Então, eu vejo que dentro da linha, né, do antes pandemia, muitas empresas contrataram, a exemplo, a Gympass. Mas nos relatórios da Gympass não é incomum você ver
ter uma alta adesão com uma baixa realização. E isso é um dos motivos de questionamento de executivos de RH e na permanência ou não daquele vínculo com a organização. E aí a Gympass faz um movimento muito inteligente exatamente para poder promover o porquê e o benefício disso, não só para os decisores, né, da parceria, mas para todo o conjunto de pessoas que são os mantenedores desse programa. Então, a gente já tinha esse cenário para fora, né? Ou melhor, dentro das relações presenciais. No ambiente híbrido, eu acho que eu vi alguns esforços das instituições em fazer live, como muitos de nós participamos, né? A minha organização mesmo, a gente fez uma live de uma maneira mais descontraída, mas todas as organizações encontraram formas de acabar fazendo isso. Mas acho que tudo parte muito de primeiro a gente identificar um pouco do contexto e da própria pessoa nos auxiliar a identificar o contexto do que ela vive. Eu me recordo que quando a gente fala desse tema, não tem como a gente descolar esse tema de diversidade. Né? Para uma pessoa que mora num lugar que tem um espaço mais restrito, com outra criança precisando estudar, e ela dividindo o computador, como é que a gente quer dar conta disso? Né? Como é que a gente quer que ela esteja com um bem-estar? Então, a empresa, ela precisa adaptar, muitas vezes, a sua linguagem, mas também segmentar, e principalmente para ela fazer isso, ela precisa convidar os colaboradores para conhecer esses contextos. Porque nem todo mundo na pandemia acordava cedo, ia caminhar, fazia atividade física, fazia seu almoço e sentava e estava tudo bem. Né? Para muita gente foi um período extremamente angustiante, não só pela iminência, né, do que a gente estava vivendo em termos de morte, mas por conta do contexto e causa ali gerado. Né? Então, quando a gente fala de bem-estar dentro do ambiente híbrido, eu acho que é impossível a gente não trazer o assunto de diversidade para dentro. Né? E a diversidade, ela não está só na parte na parte estatística, de percentuais, né? Quantas mulheres pretas a gente tem e os recortes que a gente pré-define, né? Hoje institucionalmente, mas principalmente como a gente consegue fazer com que a linha de pensamento também seja uma diversidade respeitada, né? Porque às vezes a gente só faz o recorte da diversidade material, né? Visual, sexo, algumas escolhas, né? Algumas características de tem criança, não tem criança, os marcadores. A gente faz os marcadores, mas a gente precisa extrapolar esse tema de diversidade para a forma de pensar, para a maneira de agir. Eu não quero me delongar tanto aqui, mas é uma pergunta muito boa. Eu acho que quando a gente vai falando, por exemplo, de bem-estar, para algumas pessoas, bem-estar é passar o dia inteiro no Lollapalooza, né? Na verdade, o final de semana todo, os 3 dias lá. E para outros Deus me livre, eu não vejo a hora de sentar no meu sofá e assistir minha série. Então, quando a gente classifica bem-estar, eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso, porque a gente está falando, né, de parâmetros muito diversos. E é por isso que eu não acho que as empresas elas consigam dar super conta, mas elas precisam estar à disposição para poder ter diálogos e minimamente conseguir criando prioridade junto com um grupo de colaboradores do que é esse bem-estar. Eu tenho uma colega que entrou recentemente numa organização e ela está surpresa, porque agora no período de carnaval, ao invés de dar quarta de cinza, vai ser dada a semana. Né? Mas isso funciona para todas as empresas? Dá para fazer isso numa indústria? Um colega da gente da indústria, ele identificou que existia uma disparidade dos ambientes dele, no ambiente híbrido e presencial. Porque o administrativo conseguia ficar no híbrido, mas toda a fábrica precisava estar no presencial. E o que ele fez? Porque existia um dissabor. E qual é o desafio do profissional do RH nesse sentido? E ele foi muito inteligente. Ele, na verdade, acabou computando um formato de jornada que depois ele mostrou estatisticamente do porquê que as pessoas da fábrica poderiam e deveriam ganhar mais 3 dias extensivos de férias versus as pessoas que estavam no híbrido. E foi aceito. E dali ele tirou um grande problema. Né? Mas eu reconheço como parte do processo, a empresa está com uma escuta disponível para isso, e mesmo ela demonstrando toda a favorabilidade para escutar e até oferecer recursos, do outro lado tem que ter a contrapartida do colaborador, que foi o exemplo do benefício que a gente usou bem no começo dessa conversa. E acaba que é muito
personalizado, né? Cada pessoa, cada realidade vai ter um tipo de ação que melhora o seu bem-estar, né? Sim. Igual você falou. Tem uma pessoa que é solteira, uma que é casada, uma que tem filhos, uma que não tem um espaço com luminosidade, uma que não tem a cadeira. Então acaba que talvez tem que ter uma conversa, né? Um letramento, mas é aplicação caso a caso. Não dá para fazer algo genérico para todo mundo, né? Para colegas que estão por aqui, né, ouvindo a gente, falando assim, imagina, eu trabalho numa empresa que tem 80 mil pessoas, como é que eu vou fazer o por um? Exato. Mesmo numa empresa de 80 pessoas, como é que eu vou fazer um por um? Eu acho que o grande ponto é dar espaço para ouvir as pessoas. Sim. A partida de pesquisa, a escutatória, ela é muito importante. E aí, a partir disso, o que eu posso fazer nas condições que eu tenho? Sim. O GPTW não é isso? Nem todas as empresas que são certificadas, elas são ranking, mas elas buscam processos de melhoria a partir da escuta. Então, eu recomendo muito que exista pesquisa para esse processo. E a gente consegue diluir essa tomada de decisão com o cascateamento de grupos. Pessoas, né? De grupos de representatividade, né, de comitês e dos líderes. E aí a gente entende que, ok, a gente está na jornada para fazer isso, mas que são escolhas. E que a organização tem um limite, inclusive, não só de recursos pessoais, mas financeiros para o tema. Sim. Mas o que me parece fazer muito sentido é sempre abrir o espaço para a conversa. Perfeito. E Elô, você citou agora os líderes e eu queria trazer um pouco a nossa visão para a liderança. Boa. Desse aspecto do bem-estar. Qual é o papel do líder? Eu sei que você até nos seus artigos menciona o pré-natal dos líderes. A gente queria que você trouxesse um pouco, explicasse para a gente qual que é a sua visão da importância da liderança nisso aqui. Legal. Acho que quando a gente fala da importância do líder, a gente primeiro precisa cuidar de quem cuida. O líder, ele é uma pessoa que ele também está massacrada nas relações. Ele é quase aquele hambúrguer, né, que ele está espremido entre as duas bases mesmo. E ele se sente assim. E aí, quando a gente olha para essa liderança, eu acho que a gente tem que voltar um pouco naquela conversa de não só ensinar o líder sobre o pipeline da liderança, sobre matrizes de Nine Box que podem usar um eixo performance, um eixo potencial, com um learning de agility ou não, mas a gente precisa ajudar esse líder no processo da educação, da alfabetização emocional que eu falei. Legal. Porque eu acho que isso vai ajudando, inclusive, ele dar conta dos seus, para depois poder cuidar das equipes. Passando para outra parte da resposta, eu acho que aqui eu queria trazer um contexto que é o pré-natal da liderança mesmo, que eu gostei bastante que você foi resgatar no artigo, e eu valorizo muito isso, porque a gente sempre fala do líder, mas fala dele já nascido, né? Esse líder já tem barba, já é adulto, né? Já usa salto. Esse líder já é uma pessoa formada. A gente nunca pode ignorar que ele já é um adulto. Né? Então, ele já tem as suas construções, as suas subjetividades, as suas crenças, por isso que a gente fala da universidade de desenvolver também esse soft skill para ele. Mas será que dá para a gente planejar essa gravidez de liderança? Será que dá, depois dessa gestação, dá durante o processo também fazer uma gestação acompanhada? Por isso que eu falo do pré-natal da liderança. Eu participei de programas em algumas empresas, né, e eu recomendo que seja feito cada vez mais essa construção mental dentro dos RHs e das lideranças, e o pipeline não, o Nine Box, né, ou qualquer outra ferramenta que você use para poder entender melhor como é que está o teu mapa de pessoas, ele vai te dando esses caminhos, ele vai te ajudando nessa priorização de assuntos. Mas quando você já tem um mapa de quem são os seus potenciais líderes, mesmo que eles não sejam quadrante 9, de prontidão, mas eles estejam em fases mais embrionárias e de desenvolvimento, você começa a repensar se você já não consegue fazer programas de exposição. A gente acaba gerando isso, talvez, muito na provocação do processo de trainee. Mas parece que só funciona quando a gente tem um programa de trainee. E nada mais do que isso. Então, a gente não faz gestação de liderança, a gente só faz para trainee. A gente pode fazer um processo de sucessão, né? Mas talvez não essa preparação que você está dizendo nesse sentido, né? Então, e por que não, já que a gente tem um mapa de pessoas, trazer isso para um processo onde você começa a fazer esse pré-natal? Dentro de uma das organizações que eu atuei, era muito legal, porque a gente conseguia dar pequenas responsabilidades para a pessoa degustar. E alguns profissionais voltavam e falavam assim, tudo que eu não quero é receber o WhatsApp 6 horas da manhã, do cara falando que não vem do projeto que eu preciso entregar. E às vezes as pessoas, elas se conflitam, mas elas já estão na posição. Essa experiência, e outros se apaixonam
cada vez mais pelo processo e chegam um pouquinho mais prontos. Mas a gente também tem que olhar que esse pré-natal da liderança, ele de uma certa maneira, ele precisa ser repensado, porque às vezes a gente vê, de novo, o tema de alta performance e fala, esse cara vai dar conta, vou entregar para ele, né? E às vezes não é o que o cara quer. Eu gosto muito de trazer aqui uma referência que antes as pessoas elas tinham a concepção de trabalho muito como trabalhar, casar. Era isso, né? Então, tinha um corte da nossa vida que talvez na fase de avós e bisavós, o que você tinha que fazer era trabalhar e casar. Inclusive, se casava muito cedo. Se casava ali por volta dos 16, 17 anos. E era o esperado. Então, isso era uma representação do que a gente poderia entender como felicidade, como organizado. Tanto é que as pessoas falavam assim, fulano não casou? Né? Isso era algo de insucesso. Era baixa performance na vida pessoal. Né? Verdade. E aí a gente migra um pouco mais de outras pessoas que começaram a olhar para esse horizonte e falaram, eu não quero casar, só quero trabalhar. Ok, então se você não vai casar e só vai trabalhar, que você tenha sucesso. E o que era entendido como sucesso? Era você conseguir ter um bom cargo, ganhar muito dinheiro, né? Ter opções de escolhas na vida de viagens e por aí vai. E, de repente, a gente está numa geração que olha para trás e fala: alguns casaram, tiveram filhos, outros não casaram, não tiveram filhos, ficaram só na carreira, mas não sinto essas pessoas felizes. Então, eu não sei se é esse caminho que eu quero ir. E aí eu brinco que eu chamo isso de Waze, né, da felicidade, porque às vezes a gente estava um pouco mais estruturado emocionalmente quando você já tinha uma rota prevista. Você tinha que casar e ter filho. Aí alguém foi lá e repensou a rota e resolveu só ser bem-sucedido. Mas hoje a gente tem tantas opções. E como é que isso se linka com a nossa resposta, né? Com a pergunta primária que vocês fizeram aí, para dando o contorno do que eu estava falando há pouco. Quando a gente fala de pré-natal da liderança, nem todo mundo quer casar e ter filho. Nem todo mundo quer ser líder. E às vezes a gente olha para dentro das organizações e fala, esse cara ele é bom, mas ele é acomodado. Esse é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala dos eixos, né? Quando a gente fala de desenvolvimento. E aí eu acredito que sim, né? A gente tem outras modalidades hoje de hierarquia. Elas funcionam na sua totalidade? Algumas empresas dizem que sim, né? As que resolveram repensar uma Spotify da vida e por aí vai. Mas se aplica a minha verdade? Se aplica a minha realidade? Talvez para o momento, para muitas, ainda não. Mas eu acho que o que a gente está provocando nesse momento, nessa conversa, é vamos repensar, porque o pré-natal da liderança ele é urgente. Ele é urgente porque às vezes a gente está olhando sem questionar e sem experienciar a pessoa se ela quer ser tio antes de garantir que quer ser pai e mãe. Né? Então, bota o cara para testar primeiro o que é liderança e depois coloca o cara como líder. Porque não tem como as empresas virem para a gente na consultoria e falarem assim, olha, eu preciso que eles fiquem mais maduros. Então, eu queria que você fechasse aqui um trabalho de 4 horas de liderança, né, num dia para esse cara sair daqui tinindo. Cara, não tem isso, né? Então, a importância desse pré-natal da liderança, mais sobre o mindset de quem constrói isso, que é o programa organizacional das instituições dentro dos RHs. Muito legal. Eu queria voltar um pouco nessa questão do bem-estar, igual você, nas primeiras falas que você trouxe foi, não necessariamente a questão do bem-estar é só trabalho ou do burnout, tem talvez a ver com alguns outros fatores da vida pessoal. Então eu queria entrar nessa temática de qual o equilíbrio entre o profissional e o pessoal. Eu queria que vocês têm dicas ou como as pessoas poderiam equilibrar melhor, se é possível, a vida pessoal da profissional. Igual você falou, não dá para ser 100% feliz ou 100% triste. Então, como é que seria um bom equilíbrio aí? O que elas precisam de olhar ou fazer para ter esse equilíbrio? Acho que para essa resposta é bom a gente pensar que, seguindo essa linha, antes a gente tinha alguns marcadores. Primeiro era casar e ter filhos, depois, se você não casasse, não tivesse filhos, pelo menos que você fosse bem-sucedido. E hoje a gente tem várias rotas. Isso gera muita ansiedade nas pessoas. Então, uma das minhas recomendações tem uma ferramenta muito simples que a gente chama Roda da Vida, que é literalmente uma roda, né? E ela tem cortes ali entre 8 e 10 situações que você consegue ver
sua vida mais ampliada. Por que fazer esse exercício da roda da vida, e se você não conhece, eu te recomendo fazer, vai conseguir, talvez, dar algumas respostas para essa fase, né? De como você está equilibrando ou não. Porque, via de regra, eu que faço trabalho de mentoria, né, com profissionais, com executivos, a gente identifica que as pessoas elas colocam muita energia no trabalho. E se eu coloquei 100% de energia no trabalho, eu espero que ele me devolva 120%. Né? Se eu começo a esvaziar as outras áreas da minha vida, eu espero que esse lugar onde eu canalizei essa energia, ela me corresponda. Então, quando a gente começa a identificar as outras áreas da vida da gente, a gente começa, talvez, distribuir melhor o tempo. Trazendo para essa condição, muitas pessoas que depois que passam pelo burnout, e olha, vou relembrar aqui, muitas pessoas que passam pelo burnout são pessoas apaixonadas pelo trabalho. Né? Não é que o cara estava ali fazendo uma firula e tal, não, é muita gente que gosta do que faz. Mas as pessoas gostam muito do que faz, por outro lado, elas acabam silenciando outras áreas da vida. Será que a gente não silencia as outras áreas para não ter que dar conta dos problemas que a gente tem que resolver? E eu costumo dizer que trabalho tem muito do super trunfo. As pessoas dizem mais ou menos assim, né? Ah, eu não posso ir no seu aniversário porque eu tô trabalhando. Né? Outras uma pessoas... ótima desculpa, né? É um super trunfo, cara. Porque a hora que ele joga aquela carta, aquela desculpa, você não diz pro cara. Ninguém vai te confrontar, né? Você fala pra uma pessoa pra ela não ir trabalhar. Né? Afinal, ela jogou uma super carta ali na mesa e ninguém destitui a pessoa. E pode ser no final de semana, pode ser um período mais longo. Você dá essa informação para sua família, para o seu filho, para quem quer que seja, né? Para grupos de amigos. E quando você vai colocando no trabalho toda essa demanda e toda essa energia e usando o trabalho para silenciar as outras áreas, ele tem que te corresponder à altura. Quando as pessoas começam a se apaixonar cada vez mais pelo trabalho ou usarem isso como uma grande desculpa para não dar conta dos outros problemas, naturalmente pode aparecer o tema do burnout. Eu não estou isentando as empresas de terem, né, a sua responsabilidade da temática do burnout. E sim, temos ainda muito que melhorar. Mas quando aparece o burnout como atestado, parece que é mais ou menos assim. A culpa não é minha, a culpa é da minha liderança. A culpa é do meu gestor, a culpa é dessa empresa, a culpa é do excesso de demandas, da falta de distribuição e planejamento. Mas, se a gente der alguns passos para trás, também tem, eu não estou isentando, eu reforço, né, para não ter uma leitura errada, mas também tem uma questão do período que a pessoa criou omissão sobre a própria vida. Sim. E essa omissão, às vezes, ela estava ali numa separação, num mau relacionamento, na ausência dela ter um cuidado com o próprio corpo, por mais que a empresa tenha oferecido benefício, né, como o Gympass, para ela poder se cuidar. O trabalho, né, de ela se olhar e dar mais tempo para estudar, para aprender coisas novas. E aí, com isso, vai gerando, talvez, todo aquele processo de a vida tá chata, vai entrando em algumas cadeias que é da natureza, mas que a gente não tem que ficar nelas, das patologias de ansiedade e depressão. Só que como a gente não foi tratar as nossas emoções, isso vai entrando para um lugar e ele vai ficando cada vez mais evidenciado em temáticas que vêm, talvez, no atestado do burnout. Mas aqui fica o convite. A gente não precisa chegar nesse lugar também. Se for da responsabilidade das empresas, de novo, reforço a responsabilidade de se organizar isso. Mas o quanto que o profissional precisa olhar para as outras arestas da sua vida. E essa roda da vida, ela vai ajudando a trazer esse equilíbrio, que é como você vai olhando para os outros contornos. A ponto de, quem geralmente tem um burnout volta depois e diz, olha, eu desacelerei, eu comecei a fazer academia, eu comecei a fazer terapia, eu comecei a estudar, eu estou fazendo uma atividade que eu gosto. Então, quando a pessoa começa a diluir a vida, parece que ela vai saindo da condição que ela estava, né, nesse atestado, nessa situação. Mas o convite aqui é, como é que a gente consegue fazer isso antes? Né? Então, acho que, como é que a gente consegue dar uma olhada para a nossa vida e não dar ao trabalho todo o lugar que hoje a gente dá? Eu costumo dizer que o trabalho precisa caber na vida e não a vida no trabalho. E você sabe que você falou uma coisa que, várias situações, a pessoa está trabalhando demais, a gente consegue ver através dos dados, olha, muita hora extra, você está aqui trabalhando a semana inteira, e aí conversando com a pessoa, não, eu tô tendo um problema em casa e eu quero mergulhar no trabalho para
para não ter, igual você falou, para não resolver o meu problema de casa, por exemplo. Silencia, né? Mas aí, em algum momento, isso vai estourar, né? Então, acho que as empresas, os gestores têm que acompanhar e ter, mas a pessoa também, ela tem que ter um pouco de né, de ver que aquilo também é um problema para ela, né? Que em algum momento no médio prazo vai estourar, né? Então, Sim. acho que é igual você falou, é um pouco dos dois. A pessoa ela tem que reconhecer esses pontos e a empresa apoiar, né, a pessoa a ver esses pontos também, né? É autoconhecimento com autorresponsabilidade. É. Porque senão não adianta. E eu falei muito de alfabetização emocional, mas eu acho que vale reforçar que a gente aprende português, matemática, física, uma série de coisas na escola. Mas a gente não aprende a lidar com as nossas emoções. Uhum. E é por isso que às vezes a gente não quer ter conversas difíceis, porque eu vou me irritar ou porque eu não sei falar. Então, essa alfabetização, ela vai fazer muitas vezes com que a gente não fuja do problema, mas a gente consiga enfrentar de uma maneira mais preparada o próprio problema, porque ter problema é do viver, né? Eu entendo que quem não tem problema hoje não está entre nós, né? E quando a gente fala de alfabetização emocional, isso também tem um efeito não só mental, mas ele vai para o físico também. Olha só, a gente pode diluir primeiro o conhecimento que a gente tem emoções e sentimentos. Muitas pessoas não têm o conhecimento que a gente tem essa quebra, mas é quase como se as emoções elas fossem as raízes dos sentimentos. Então, quando a gente pensa no divertidamente, aquelas são emoções classificadas, digamos, quase mundialmente, como emoções que são inatas da gente. Mas quando a gente fala dessas emoções, simplesmente você não vai lá e diz assim, eu quero sentir medo. Aí você fala, não, Elô, mas eu assisti um filme de terror e me deu medo. Sim, mas você provocou isso. Mas o fato é, quando a gente diz que a gente quer ter, quando a gente tem essas emoções como fatores primários, a gente está falando mais ou menos assim, eu tenho medo, né? E de repente o meu medo eu não sei nomear aquilo e aí eu transfiro isso para ciúmes, eu transfiro para agressividade, eu transfiro para omissão porque no medo eu não falo. E aí dentro de uma organização, quando a gente não entende o que é emoção e como a gente acaba transferindo isso para os nossos sentimentos, a gente acaba inclusive perdendo as oportunidades de nos tornarmos uma empresa de inovação. Quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando disso. Eu consigo falar neste ambiente porque eu não tenho medo desse ambiente. Né? Eu me sinto feliz nesse ambiente. Né? Então, quando eu falo de emoções, eu estou falando muito de temas de raízes. Então, a alegria, ela é uma raiz, mas se a gente for perceber, os outros sentimentos, eles são mais entendidos como negativos do que como positivos. Então, até o equilíbrio, a gente precisa aprender a gostar das outras emoções. Quando a gente aprende a gostar que o nojo, ele é importante, inclusive para nos livrar, né, de um problema de saúde, porque senão a gente aleatoriamente vai lá e come uma coisa, né, e nos faz mal em termos de bactéria, a gente fala, opa, a raiva, ela também tem esse poder, às vezes de fazer com que a gente reaja dentro de um contexto que não está bom. Sim. Agora, como é que a gente usa as nossas emoções na tradução para os sentimentos? A gente, na verdade, acaba ficando na fragilidade dos sentimentos, que é esta pessoa é grossa, essa pessoa é enciumada, essa pessoa ela é centralizadora, ela é mimimi, né? Ou ela é muito acuada, ela é omissa. Quando a gente não faz uma boa interpretação do porquê que eu tenho aquela raiz de sentimento, é porque eu não entendo das minhas emoções. Então, a alfabetização emocional, ele vai, inclusive, ser um bom ganho para a organização e para o profissional, porque ele consegue, talvez, estar mais preparado para lidar com as situações da vida, porque é do viver você ter conflitos, você tem consigo mesmo. Eu tenho uma amiga que diz que tem gente que não ama nem a si próprio, vai amar o outro. Né? Então, quando a gente fala dentro de uma instituição, quais são os ganhos da gente botar a alfabetização emocional dentro das ferramentas de competência, de liderança e de não líderes? É porque a gente passa a dar uma melhor instrução nas relações, porque vem uma melhor intencionalidade, que é exatamente quando a gente fala qual é o meu propósito, por que eu estou fazendo isso, né? E isso ajuda, inclusive, a gente construir, já que a gente falou tanto de tecnologia, processos inovadores. Não precisa ser ferramenta, mas processos e mindsets inovadores, né? Por quê? Porque eu tenho um ambiente onde eu consigo entender como é que eu estou me sentindo e como é que eu canalizo isso para as emoções. E quando a gente não dá conta disso, além do verbal, o físico também fica muito representado.
O físico da gente, ele vai apresentar problemas de dermatite muitas vezes, né? Queda de cabelo. Às vezes a gente vai para um processo, né, literalmente de ansiedade. Você começa a comer muito, né? E você vai descompensando até sua imagem corporal se você não está saudável, né? E tudo isso é exatamente porque a gente não tratou a raiz. Então, uma das maneiras de ir costurando a tua resposta, além de tudo isso, procure um profissional de saúde das emoções, que é um psicólogo, porque às vezes as pessoas vão até o psiquiatra e nenhum problema, porque eu acho que a gente deve calibrar, né, muito do nosso biológico por meio de remédio também, a gente não tem que ter preconceito com relação a isso. Sim. Mas quando você tem diálogos, e se você puder ter antecipados, por isso fazer terapia poderia ser algo mais cultural dentro do nosso país, inclusive, você começa a diluir melhor as suas tomadas de decisão, os seus sentimentos, e aí entender qual é a raiz das suas emoções. Isso pode, inclusive, te fazer muito bem até para uma promoção, porque às vezes você é muito bom tecnicamente, mas comportamental não está te elevando nos níveis de sucessão. Sim. Elô, muito bom esse papo, assim, muito esclarecedor, trouxe muita visão do que a gente pode trabalhar tanto com liderança, quanto nós mesmos, como a gente se vê dentro da própria organização e o que é papel de cada um, o que cada um pode ajudar um ao outro. Eu acho que é um trabalho mútuo, a gente não tem como dizer que só o RH trabalha bem-estar, ou só o líder, ou só nós mesmos. Eu acho que é um tripé que você deixou muito claro aqui pra gente, que deveria funcionar melhor e que talvez ali para uma visão de futuro até a gente caminhe para isso. Queria agradecer sua participação aqui com a gente, acho que foi um prazer ouvir você falar e queria aproveitar e deixar esse espaço para você passar os seus contatos para o pessoal, quem está ouvindo a gente, como é que faz para encontrar, quer conectar com você, quer falar mais sobre o tema, como é que faz? Quem quiser me acompanhar, no LinkedIn, Heloísa Barreto Cunha Ramos, e no Instagram, Heloísa Ramos Humanizada RH. Vai ser um prazer te ver por lá. Vem conversar comigo sobre esse e outros temas. Tá certo. Muito obrigado também, Ivan, pela parceria aí. Agradeço o seu tempo mais uma vez, Elô, muito bom. E convidar vocês a também seguir as nossas redes sociais da Mereu, nosso Instagram, nosso LinkedIn. Se você está vendo a gente pelo nosso YouTube, inscrever no nosso canal. E se você está ouvindo a gente no Spotify, também assinar aí para a gente conseguir te avisar toda vez que tiver um novo episódio do Mereu Talks. Muito obrigado, Ivan, por esse episódio. Obrigado, Gus. Obrigado, Elô. Foi ótimo. E saio daqui com a missão de ficar mais equilibrado aí nas questões. E todos nós, né? Todos nós. Então foi bem bacana. Teve uma aula de alfabetização. Teve uma aula de alfabetização e vou buscar esse equilíbrio que eu acho que é fundamental. Muito obrigado. Obrigado, Elô. Que bom, prazerzaço. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.